Olá! Neste vídeo quero-vos dar o feedback do eFólio A de Sistemas de Informação Geográfica. Pretendeu-se com este eFólio que vocês tomassem contacto com um geoportal e todas as suas funcionalidades e potencialidades e que de alguma forma o caracterizassem e avaliassem numa perspectiva de um mesmo utilizador e que é uma forma também de vocês tomarem contacto com as vantagens da utilização da informação geográfica e de como é que ela vos poderá ser útil no futuro, o vosso futuro profissional. Portanto, o que se pretendia é que vocês pesquisassem um geoportal e que o caracterizassem e respondessem da linha A a G. Aqui, obviamente, que o que se pretendia é que vocês claramente identificassem cada uma das alíneas. A maior parte de vocês fez isso, outros de alguma forma responderam não tendo em conta mesmo estas alíneas, o que de alguma forma não torna o trabalho tão claro face ao que se pretendia. Mas pronto, os sites que vocês pesquisaram e respondendo à linha A, o que se queria era que vocês identificassem o nome, o autor e editor do portal e o respectivo endereço na internet, que valia 0,5 valores. Claro que esta resposta era fácil, o que eu queria que vocês pesquisassem na internet e de facto foram diversos os sites pesquisados que vocês pesquisaram. Muitos deles, por exemplo, basta ir às câmaras municipais, que hoje em dia todas elas já têm um geoportal, ou seja, onde disponibilizam toda a informação geográfica relativamente ao município. Portanto, vocês pesquisaram desde municípios como Almada, Maia, Vagos, Cascais, etc. Outros pesquisaram o SNIG. Neste caso, eu de facto queria que vocês pesquisassem outros para além daqueles que são referidos logo no tópico 1, onde é apresentado o SNIG, que é o geoportal público de toda a informação referenciada. Mas pronto, alguns escolheram e caracterizaram. Depois, por exemplo, o site da informação ambiental da APA, o do LNEC, foram sites que são normalmente pesquisados, o site também da informação dos Açores, etc. Portanto, bastava indicar o nome e o endereço na internet. Depois, à linha B, queria que vocês identificassem os objetivos e o público-alvo. Aqui os objetivos, obviamente, por exemplo, pegando no exemplo do geoportal de uma Câmara Municipal, obviamente que o objetivo é disponibilizar toda a informação geográfica relativamente àquele município, quer seja ela informação ambiental, informação de ordenamento do território, a informação económica, consoante o que cada autarquia disponibiliza. E qual o público-alvo? Obviamente que é para a Câmara, normalmente o público-alvo é os próprios municípios que habitam nesse município, ou então outros que querem informação sobre esse mesmo município. Mas normalmente nos sites da Câmara é o público em geral. Outro tipo de sites mais técnicos, como por exemplo o NEC, que tem informação de energia e geologia, se calhar já é mais para um público eventualmente mais técnico e que requer informação dentro dessa área. Mas era isso que eu queria que vocês identificassem claramente. O objetivo do portal, que é disponibilizar informação, qual informação e para quem. Isto valia 0,5 valores. Depois, na linha C, aqui começava a requerer alguns conhecimentos e era a forma de avaliar se vocês tinham lido os materiais até agora disponibilizados. Queria que vocês identificassem o tipo de informação que lá disponibilizava. Aqui o que se pretendia é que vocês identificassem se era com base, por exemplo, nos modelos matriciais ou nos modelos vetoriais, ou seja, ou se são informação com base em superfícies contínuas, cuja base é o pixel, que é um modelo matricial, ou então a vetorial, modelos descontínuos com base em áreas, polígonos ou pontos. A maior parte dos geoportais hoje em dia basicamente utiliza os dois modelos, mas é isso que eu queria que vocês identificassem. Depois, a fonte dos dados. De quem é a fonte desses dados? Por exemplo, no caso do geoportal de uma autarquia, esses dados podem ser da própria autarquia, ou então utilizando, por exemplo, as cartas militares, ou outro tipo de informação, ortofotos de mapas também são do IGOE, consoante o tipo de informação, ou então os próprios mapas, por exemplo, produzidos no âmbito do Plano Diretor Municipal e que esses são da própria Câmara.
É isso que eu queria dizer, de onde vinham os dados, quem é que os produziu. E depois a escala de origem dos dados. E eu aqui chamo a atenção, quer dizer, a escala em que é produzido um mapa. Por exemplo, se são mapas produzidos com base nas cartas militares, a escala de origem é 1/25.000, o que não significa que depois a escala de produção do mapa final ou a escala de visualização desse mapa pode ser outras escalas diversas. Mas a escala de origem é muito importante, que é ela que determina, de alguma forma, a precisão desse mapa. Porque se, por exemplo, se for uma escala de produção, como é a parte do Atlas Digital do Ambiente, é 1/1.000.000, que obviamente é muito menos precisa que uma escala produzida a 1/1000 ou 1/25.000. Daí é muito importante saber qual é a escala de origem de produção desse mapa, não a de visualização. É importante distinguir os dois conceitos. Isto valia 0,75. Depois, na linha D, o que eu queria que vocês identificassem as funções, interfaces e operações disponíveis para análise e visualização espacial desse mesmo geoportal. Aí, por um lado, é dizer a interface, por exemplo, que é uma interface, por exemplo, baseada no ArcGIS, mas com uma aplicação, são aplicações próprias, normalmente, para ser disponibilizadas online, de modo a que eu não preciso de ter um software para poder visualizar os mapas. Portanto, digamos que são uma espécie de softwares customizados para poderem ser visualizados. E que tipo de interface é que tem? Tem um mapa geral, que eu depois tenho uma legenda e tenho vários botões que eu posso então fazer determinadas funções ou operações de visualização, de sobreposição, de impressão, de exportação. Era isso que eu queria que vocês identificassem, que basicamente bastava lá olhar para o livro de base que vocês têm do professor António Cosme sobre projetos e sistemas de informação geográfica, e que aqui no índice dizia as funções, interfaces e operações no SIG, no capítulo 4 e, se não me engano, no capítulo 6. Que é visualização, aquisição, tratamento, sobreposição, produção, etc. Era esse tipo de funções que eu queria que vocês pesquisassem no site em questão. Bastava ver que tipo de operações, que normalmente são operações simples, obviamente, superposição, visualização, fazer zooms, fazer pequenos queries, portanto, visualizar, por exemplo, distâncias, etc. É isso que eu queria que vocês identificassem quais são as que estão disponíveis, porque cada geoportal tem mais ou menos potencialidades consoante a forma como foi desenvolvido. Isto valia 0,5. Depois, na linha 0,75, peço desculpa, a linha D. De qualquer forma, tem essa pontuação no vosso feedback individual. Depois, no E, mapas produzidos e qualidade dos mesmos e possibilidade de exportação dos dados. Aqui eu queria que vocês dissessem que tipo de mapas é que produz. Por exemplo, no caso, mais uma vez, do geoportal de uma câmara, são mapas fundamentalmente de informação ambiental, por exemplo, zonas verdes. São normalmente os mapas produzidos no plano diretor municipal, as plantas de condicionantes, o planta de ordenamento, ou então a Reserva Ecológica Nacional, ou as redes viárias. Que tipo de informação, que tipo de mapas são produzidos ou que eu tenho acesso nesse portal? E qualidade dos mesmos, aí seria um bocadinho na vossa percepção, ou mesmo no que é fornecido, se é um mapa que tem uma boa qualidade, ou se é feito numa escala, como por exemplo a tal 1/1.000.000, em que se eu for fazendo zooms, depois, se calhar, a informação não é de grande qualidade e que quando eu sobreponho com escalas de melhor qualidade obtenho alguns erros. E por lado, a possibilidade de exportação dos dados, que é muito importante saber se é um mapa que eu possa exportar para o meu computador, abri-lo no ArcGIS e trabalhá-lo como eu entender. Embora hoje em dia cada vez mais a tendência é eu produzir o meu mapa na internet, não necessitando de ter um software próprio, se são funcionalidades básicas do utilizador, como no caso do munícipe, no caso do geoportal da Câmara. Depois, e esta linha E valia 0,5 valores. Depois a linha F, manutenção e utilização do geoportal, é para terem uma noção, por exemplo, se indica lá quando é que os dados são atualizados. São anualmente, 5 em 5 anos, 3 em 3 anos, ou então observam que o geoportal já tem informação muito antiga, isso é muito importante. Se eu quero consultar, eu sou um município, vou ao geoportal e eu quero saber se há alguma alteração na minha rua ou no meu bairro, se é uma informação já antiga, se calhar pode já não ser válida. Portanto, é uma informação muito importante, a manutenção e a atualização desse mesmo geoportal. Agora, por exemplo, diz lá, a última atualização foi feita há 10 anos. De facto, é um geoportal que já não é mantido, isso é fundamental.
e valia 0,25 valores. Por último, na linha G dizia-se a facilidade de utilização e interação com o utilizador das diferentes funcionalidades, aquilo que eu queria que vocês explorassem, e pondo no local do utilizador se achassem que era fácil de utilizar ou não, e que foi o que muitos de vocês fizeram, até disseram vários exemplos de funcionalidades, e que alguns consideram ou que era muito lento, ou que os mapas demoravam muito tempo a aparecer, ou que eram mapas demasiado simples face ao que vocês queriam fazer, ou não, sim senhor, é um mapa, é rápido, é fácil, muito interativo, mesmo sendo o meu, como vocês disseram muito bem, o meu primeiro contacto com o Geoportal, é cheio de fácil utilização, é isso que pretende. Por exemplo, se é o Geoportal para uma câmara, tem que ser relativamente simples para eu poder utilizar sem ter grandes conhecimentos na área dos SIGs. E era isto que eu queria dizer, só algumas notas em termos de formatação, muito importante, quando sempre que eu coloco uma figura, mesmo que esteja em anexo, ela deve ser devidamente legendada, enumerada e referenciada no texto, para eu perceber qual é a sua utilidade, qual é o seu contexto no âmbito do trabalho. E outra coisa também importante, uma coisa é a bibliografia, que é tudo as obras que eu consultei, e outra coisa é as referências bibliográficas, que é quando eu referencio os autores ao longo do texto e depois eu enumero, digo que esses autores, quais são as obras que eu referenciei para utilizar. Portanto, a bibliografia pode ser mais abrangente, foi tudo o que eu consultei, mas não necessariamente referenciei ao longo do texto. É importante terem saberem bem esta diferença. E pronto, muitos parabéns, as notas no geral foram boas. Chama a atenção para carregarem no e-folio e verem o feedback individual, onde tem a pontuação de cada uma destas linhas e pequenos comentários porque é que foi dada essa pontuação. E pronto, continuação de bom trabalho, muita atenção agora ao desenvolvimento dos exercícios, seguirem bem os tutoriais, os vídeos têm alguns exemplos que vos ajudam. Como eu já referi, os vídeos foram feitos com uma versão um bocadinho anterior à que vocês têm, pode haver pequenas diferenças só nos menus que aparecem, mas as funcionalidades continuam a ser as mesmas. E já sabem, qualquer dúvida, estou disponível para vos ajudar.